Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e eu quero convidar você para a nossa videoaula de número 48, isso, do estudo da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina. Estou gravando essa videoaula no início da tarde da terça-feira, 27 de junho de 2023. Vamos então logo ao ponto, ao que interessa, né? Estamos vendo aqui a mensagem, a evocação do senhor Samuel Felipe. Espero que vocês estejam gostando dessas impressões, né? Muito interessante a gente ter, assim, já começar a ver o que os próprios espíritos relatam, né, quando chegam no mundo espiritual. E aqui temos o senhor Samuel Felipe, homem bom, homem justo, dando continuidade já imediatamente do ponto em que paramos na videoaula passada, né, videoaula de número 47, onde o senhor Felipe, né, Samuel Felipe, está descrevendo as sensações dele no mundo espiritual. Então ele termina, o que ele termina assim: o que me confirmou essa ideia, né, foi que me vi cercado de várias pessoas amadas, mortas há muito tempo, e outras que não reconheci à primeira vista, e que pareciam velar por mim e esperar o meu despertar. Comentei sobre isso na aula passada, é óbvio, não vou repetir. Ele continua então. Esse estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais recobrava e perdia alternativamente a consciência do meu eu. Pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais clareza, a luz que não entrevia senão através de um nevoeiro fez-se mais brilhante. Então, comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Se não houvera conhecido o Espiritismo, a ilusão, sem dúvida, prolongar-se-ia por muito tempo. Muito interessante aqui, né? Muito interessante a questão de você compreender o que está se passando, né? Compreender que a vida não é mais como era antes, que as coisas não são mais como você as entendia ou como você as percebia. Sabe, eu creio que quando a pessoa desencarna, quando ela morre, é óbvio que ela sente que as coisas estão diferentes. É claro, ela não, as pessoas falam aliás, a pessoa que morreu fala com as pessoas que conhece, talvez, e elas não respondem. Ela percebe que não consegue tocar mais nas coisas, ela sabe que não tem mais um corpo, ela sabe que alguma coisa estranha aconteceu. Talvez a pessoa possa entender que está num sonho, sabe? Aquele sonho, acho que todo mundo já teve um sonho daquele assim tão real, às vezes é um sonho e que você não acorda logo, se for triste, um sonho, se for um pesadelo, né? Você fica muito triste, quando acorda dá aquela alegria, era um sonho, né? E o contrário também, quando é um sonho muito bom, muito gostoso, você, era só um sonho. Talvez, com o passar do tempo, né? Como ele diz aqui, aliás, muito interessante quando ele mostra que demonstra a importância do Espiritismo, né? E é isso, gente, é por isso que nós estamos aqui com essas aulas, é por isso que nós estamos estudando essas comunicações, para que nos sirva também de preparo para quando chegar a nossa vez, para quando chegarmos lá no mundo espiritual, que nós não venhamos a cair na ilusão, que nós não venhamos nos desesperar, que nós não venhamos a enlouquecer, que nós saibamos compreender que aí sim mergulhamos num mundo mais amplo, num mundo espiritual e, claro, saberemos exatamente como é quando chegarmos lá. E aí ele continua, né? Olha só, ele fala agora do corpo dele, né? Do corpo que ficou, né? Meus despojos mortais não estavam ainda enterrados e eu os considerava com piedade, felicitando-me por estar, enfim, desembaraçado deles. Estava tão feliz por estar livre, respirava à vontade como alguém que sai de uma atmosfera nauseante. Uma inefável sensação de felicidade penetrava todo o meu ser.
A presença daqueles que amara enchia-me de alegria. Não estava de nenhum modo surpreso por vê-los. E isso me parecia muito natural, mas parecia-me revê-los depois de uma longa viagem. Uma coisa me espantou de início, foi que nos compreendíamos sem articular nenhuma palavra. Os nossos pensamentos se transmitiam unicamente pelo olhar e como por uma penetração fluídica. Muito interessante, muito interessante. Duas coisas a ressaltar aqui nessas palavras do senhor Samuel Felipe. Primeiro quando ele diz aqui, passei a respirar melhor. Bom, eu entendi, na minha interpretação, esse respirar é uma maneira de dizer, uma forma de dizer, porque ele não tem mais pulmões, ele não tem mais um corpo, ele não tem... Há com certeza a atmosfera espiritual existe, com certeza a dimensão tem os atributos que dá suporte à vida do espírito. Agora, acredito que seja uma respiração inteiramente diferente da nossa, né? Acredito que não seja o oxigênio que ele respira, o ar, esse ar que nós respiramos, né? Acredito que é mais assim, o respirar eu entendi mais uma sensação de leveza, tanto é que ele afirma que é logo após sentir-se livre, né? Leve, na verdade, lembrando que ele estava doente, sofrendo muitas dores, então eu entendi essa respiração como aquela respiração de alívio, é mais assim aquele, ai que alívio, não sinto mais dores, não sinto mais nenhuma penúria, foi assim que eu entendi. O que você acha? Deixa aí nos comentários as suas impressões. E outra coisa interessantíssima, mas altamente lógica, foi a questão da comunicação, né? Pelo pensamento. E aí faz todo sentido, né? Faz todo sentido porque, assim como eu falei para o pulmão, né? Vale para o sistema fônico também, né? O espírito não tem mais membranas vocais, as cordas vocais, não tem mais boca, não tem mais faringe, laringe, não há como articular o som como nós fazemos agora, como eu estou fazendo agora, não é? Então, é muito interessante essa percepção de que ele estava comunicando-se através do próprio pensamento. Muito interessante isso. Bom, depois ele continua aqui, ó. Entretanto, não estava ainda completamente liberto das ideias terrestres. A lembrança do que suportara me retornava de vez em quando à memória, como para fazer-me apreciar melhor a nova situação. Eu sofrera corporalmente, mas sobretudo moralmente, fora alvo de malevolência, dessas mil perplexidades mais penosas, talvez, que as infelicidades reais, porque causam uma ansiedade perpétua. Sua impressão não estava inteiramente apagada e às vezes me perguntava se dela estava realmente desembaraçado. Parecia-me ainda ouvir certas vozes desagradáveis. Eu conhecia os embaraços que me atormentaram tão frequentemente e temia, apesar de mim. Eu me tateava, por assim dizer, para assegurar-me de que não era o joguete de uma ilusão. E quando adquiri a certeza de que tudo isso estava bem acabado, pareceu-me que um peso enorme me fora retirado. Portanto, dizia-me, era bem verdade que estava enfim livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida, e por isso rendia graças a Deus. Estava como um pobre que de repente herdou uma grande fortuna. Durante algum tempo duvidou da realidade e sentiu as apreensões da necessidade. Oh, se os homens compreendessem, e é muito importante essa última palavra dele aqui, ó. Oh, se os homens compreendessem a vida futura, que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Que não fariam enquanto estão na terra para se assegurarem da felicidade que Deus reserva àqueles dos seus filhos que foram dóceis às suas leis. Veriam o quanto os gozos que invejam são pouca coisa perto daqueles que eles negligenciam. E olha que alerta, olha que coisa bonita, não é? Primeiro, vamos passar assim
uma vista no que ele diz inicialmente, né? Primeiro, ele recorda que muito recente ainda o desencarne dele, né? O corpo ainda não fora nem sepultado ainda, nem enterrado, e ele estava sentindo ainda as reminiscências, né? As dores do corpo, ainda sentindo, claro que em termos de memória, né? É a memória do corpo que estava guardando aquelas sensações. E essa memória, claro, como é gravada no espírito, não há como a pessoa livrar-se dela por um bom tempo, né? Mas o que ele lembra, e isso é muito interessante, né? Ele lembra que, na verdade, as dores físicas eram muito pequenas comparada às dores emocionais, né? As dores do sofrimento causados pelas outras pessoas, né? As injúrias que ele recebeu, os ataques que ele recebeu em vida, as incompreensões, as violências de que ele foi vítima. Isso sim realmente traz uma dor às vezes quase que imperecível. E ele lembra bem, muito importante apontar que ele lembra bem aqui, que quando ele começava a lembrar dessas reminiscências, era como se ele saísse do mundo tranquilo, né, do mundo assim meio que de paz e alegria, e voltasse para aquele estado de tristeza, de decepção, de angústia, de melancolia e decepção. Mas depois que ele saía dessas ideias, né? Ou seja, quando olhava o agressor, as pessoas que lhe fizeram mal, com piedade, com misericórdia, com compreensão e, sobretudo, perdoando, sim, perdoando, aí ele recobrava o mundo espiritual. E no final, né? Quando ele diz aqui, eu acho que as palavras dele encerram tudo, né? Que não fariam enquanto estão na terra para se assegurarem da felicidade que Deus reserva àqueles dos seus filhos que foram dóceis às suas leis, ou seja, aqueles que obedecem a Deus, que cumprem os mandamentos divinos, que é respeitar o próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Que é a síntese de todos os mandamentos, né? Veriam o quanto os gozos que invejam são pouca coisa perto daqueles que eles negligenciam. A gente almeja tanta coisa, né? Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. E isso é muito pouca coisa diante das alegrias e essas imortais que o reino de Deus e o mundo espiritual verdadeiro nos reserva. Era essa a aula de hoje, né? Muita reflexão também, muita coisa para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Então, beijo no coração, amemos-nos como Jesus nos amou e até a próxima videoaula. Tchau!